Mortificando o pecado, capítulo 3. O segundo princípio geral. O segundo princípio geral dos meios da mortificação é apresentado para confirmação. O Espírito é o único autor dessa obra, desmascarada como vã a mortificação papista. Muitos meios usados pelos católicos romanos não são ordenados por Deus. Os que são ordenados por Deus são deturpados. Os erros de outros nesse assunto. O Espírito é prometido aos cristãos para essa obra. Tudo quanto recebemos da parte de Cristo é mediante o Espírito. Como o Espírito mortifica o pecado. Os vários meios de sua operação com esse propósito. Em que medida é obra do Espírito, é nosso dever também. O princípio seguinte relaciona-se com a grande causa soberana da mortificação do pecado, a qual, nas palavras escolhidas como alicerce desse argumento, é declaradamente o Espírito, o próprio Espírito Santo, como se demonstrou. Somente ele é suficiente para essa obra. Sem ele, todos os meios e métodos não valem nada. Ele é seu grande motor eficaz. Ele opera em nós conforme lhe convém. Em vão os homens procuram outros remédios. Não serão curados por qualquer deles. Já se sabe que vários meios foram prescritos para a mortificação do pecado. A maior parte da religião católica romana, daquilo que é professado como religião pelos católicos, consistem em métodos e meios equivocados de mortificação. É sua aparência de traje simples que é enganosa. Seus votos, ordens, jejuns, penitências são edificados sobre o alicerce da mortificação do pecado. Suas pregações, sermões e livros devocionais veem tudo sobre esse prisma. Os que interpretam os gafanhotos que surgiram do poço do abismo, como frades da igreja romana, que, segundo dizem, atormentam os homens de tal forma que procurarão a morte, mas não encontrarão. Acham que esses frades fazem isso mediante seus sermões, verdadeiras ferroadas pelas quais convencem os ouvintes do pecado. Não conseguindo, porém, descobrir o remédio para a cura e para a mortificação do pecado, os frades mantêm os ouvintes em angústia e terror perpétuos, em tal aflição de consciência que estes desejam morrer. Essa, digo, é a substância e a glória de sua religião. Mas o que conseguem com o esforço de mortificar criaturas mortas, ignorantes da natureza e da fidelidade da obra, com o veneno que nela misturam? Na convicção, seu mérito é realmente pretensioso, um mérito desnecessário, de título orgulhoso e bárbaro. Sua glória é uma vergonha. Mas trataremos mais deles e de sua mortificação lá no capítulo 8. Que os meios e os métodos de mortificação do pecado, inventados por eles, ainda são receitados insistentemente a pessoas que deveriam ter mais iluminação e conhecimento do Evangelho, é bem sabido. Algumas orientações nesse sentido foram recentemente oferecidas por alguns que se dizem protestantes, mas que teriam sido verdadeiros católicos devotos há cerca de 3 ou 4 séculos. E muitos as absorvem avidamente. Esse esforço exterior, exercício do corpo, realização do próprio eu, deveres meramente legalistas, sem a mínima alusão a Cristo ou ao seu Espírito, são envernizado com palavras pomposas de vaidade como os únicos meios e expediente para a mortificação do pecado, e revelam o desconhecimento profundo arraigado do poder de Deus e do ministério do Evangelho. Considerar essa condição foi um dos motivos para a publicação destes argumentos. Dentre os motivos pelos quais os católicos romanos nunca poderão, com todos os seus esforços, mortificar realmente nenhum pecado sequer, estão os fatos de que, em meio a tantos outros,
Muitos meios e métodos que empregam com insistência para esse fim nunca foram determinados por Deus para esse propósito. Nada existe na religião que tenha eficácia alguma para cumprir um propósito sem ter um determinado Deus para essa finalidade. A respeito de tudo isso, de suas roupas, de pano de saco, de seus votos, de suas penitências, de suas disciplinas, de seu sistema de vida monásticas e de coisas assim, Deus dirá: quem exigiu isso da vossa parte? E em vão me adoram ensinando por doutrinas as tradições dos homens. Da mesma natureza são os vários vexames impostos pela insistência de outros. Como os meios determinados por Deus, tais como orar, jejuar, vigiar, meditar e coisas semelhantes, não são usados pelos papistas no devido lugar e ordem. Esses hábitos são considerados por eles como negócios, enquanto deveriam ser considerados correnteza. Os romanistas os consideram fonte. Esses meios efetuam e cumprem sua finalidade apenas subordinados ao Espírito e à fé, ao passo que os católicos romanos esperam que essa finalidade se realize em virtude da obra que fizeram. Se jejuarem e orarem tanto e observarem suas horas e períodos de oração, a obra será feita. Como disse o apóstolo a respeito de alguns, em outro caso, estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Portanto, sempre se mortificam, mas nunca chegam a qualquer mortificação consistente. Em resumo, tem vários meios de mortificar o homem natural quanto à vida natural. E aqui vivemos, mas nenhum meio de mortificar a concupiscência ou a corrupção. Esse erro dos que conhecem o Evangelho no tocante a esse assunto é comum. Tal ignorância está por trás de boa parte da superstição e da adoração da própria vontade introduzida no mundo. Que a autoflagelações horríveis eram praticadas por alguns fundamentadores ou fundadores da devoção monástica. Que violência praticavam contra a natureza. A que extremismos de sofrimento se submeteram. Quem examina seus métodos, princípios a fundo, descobre que não tinham outra raiz senão este engano. Na tentativa de fazer rígida mortificação do pecado, atacavam o homem natural em vez de o velho homem corrupto. Atacavam o corpo em que habitamos em vez de o corpo da morte. Nem o catolicismo romano natural que existe em outras pessoas surtirá efeito. Os seres humanos nunca ficam amargurados com a culpa de um pecado que prevaleceu sobre eles. De imediato prometem a si mesmos e a Deus que não mais pecarão. Velam por si mesmos e oram durante algum período, até esse calor esfriar e a consciência do pecado esvair-se. Desse modo, a mortificação desaparece também, e o pecado volta ao seu domínio anterior. Os deveres são alimentos excelentes para uma alma sadia, porém não servem de remédio para uma alma enferma. Quem transforma seu alimento em remédio não deve esperar grande resultado. Indivíduos espiritualmente enfermos não podem livrar-se da sua disposição ou indisposição mediante o suor do seu trabalho. Mas isso, o que tentam fazer os que enganam a própria alma, conforme veremos a seguir. Fica evidente pela natureza da obra a ser feita que nenhum desses meios é suficiente. Essa é uma obra que exige tantas atuações concorrentes que nenhum esforço individual é capaz de alcançar e é de tal ordem que pressupõe energia sobrenatural para a sua realização, conforme será ressaltado aqui. É, portanto, a obra do Espírito. Por quê? Deus prometeu que nos daria o Espírito para realizar essa obra. A remoção do coração de pedra, ou seja, do coração obstinado, soberbo e rebelde e incrédulo, é, em termos gerais, a obra da mortificação de que tratamos. Ela continua sendo prometida mediante a operação do Espírito. Porém, um Espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e é pelo Espírito que essa obra é realizada, quando fracassam todos os demais meios.
Recebemos a mortificação completa como dádiva de Cristo, e todas as dádivas de Cristo nos são transferidas e dadas pelo Espírito de Cristo. Sem Cristo nada podemos fazer. Toda provisão e assistência na atuação de qualquer graça proveniente dele são mediante o Espírito, e é mediante o Espírito que Cristo opera nos cristãos e em cada um deles. É dele que recebemos a mortificação. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão. Quanto ao arrependimento, a mortificação constitui boa parte dele. Como Cristo então realiza essa obra? Tendo recebido a promessa do Espírito Santo, ele o envia com esse propósito. Atos 2, 33. Conhecemos as múltiplas promessas que Cristo fez a respeito do Espírito, conforme diz Tertuliano, para cumprir as obras que ele deveria realizar em nós. Responder a uma das duas perguntas agora me levará para mais perto da minha intenção principal. Então a primeira é, pergunta, como o Espírito mortifica o pecado? Resposta, de 3 modos, geralmente. Primeiro modo, ao levar nosso coração a transbordar na graça e nos frutos contrários à carne e a seus frutos e aos princípios por detrás desses assuntos. Dessa forma, o apóstolo faz o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, diz ele, são tais e tais, Gálatas 5, 19 e 20, mas prossegue o fruto do Espírito e é bem diferente do tipo totalmente contrário. Sim, mas se esse fruto está em nós e transborda as obras da carne, não podem transbordar também? Não diz ele, os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os desejos, ou seja, mediante o derramar dessa graça do Espírito dentro de nós e mediante o nosso viver à altura dela. Pois conforme diz o apóstolo, eles estão em conflito um com o outro, de modo que ambos não podem lidar no mesmo nível intenso e alto. A renovação mediante o Espírito Santo, conforme é chamada, é um dos melhores meios de mortificação. O Espírito nos faz crescer, prosperar, florescer e transbordar na graça que, sendo contrária a todas as obras da carne, não só as destrói, como também acaba com a presença silenciosa e crescente do pecado que habita em nós. 2. Com eficácia real e física contra a raiz e o hábito do pecado, visando o seu enfraquecimento, destruição e remoção, daí ser chamado de espírito de julgamento e de fogo, Isaías 4 e 4, consumindo e destruindo de nossas concupiscências os fatos que são perniciosos. Remove o coração de pedra com eficácia poderosa, pois quando inicia a obra desse tipo, dá-lhe sequência em grau cada vez maior. Esse é o fogo que consome a própria raiz da concupiscência. 3. Introduz a cruz de Cristo no coração do pecador mediante a fé e oferece a comunhão com Cristo em sua morte, bem como a comunhão em seus sofrimentos. A maneira de ocorrer isso veremos posteriormente. A segunda pergunta é: se essa obra exclusivamente é do Espírito Santo, como somos exortados então a realizá-la, já que somente o Espírito de Deus pode realizá-la, que a obra seja confiada totalmente a Ele? Resposta: a obra do Espírito Santo não é diferente de toda a graça e toda a obra que, estando em nós, também são dele. Ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua vontade. Filipenses 2 e 13. Tudo o que alcançamos, fizeste-o por nós. Isaías 26 e 12. Faça dignos da vocação e com poder, segundo Tessalonicenses 1 e 11. Ele nos leva a orar um espírito de ação de graças e de súplica. Mesmo assim, somos e devemos ser exortados a todas essas coisas. Ele não opera em nós nossa mortificação, caso ela não seja um ato de obediência.
O Espírito Santo opera em nós e sobre nós à medida que estejamos em condições de receber essa operação, conservando nossa liberdade e livre obediência. Opera sobre o nosso entendimento, nossa vontade, consciência e emoções em harmonia com a própria natureza destes. Opera em nós e conosco, não contra nós ou sem nós, pois a assistência do Espírito é um estímulo para facilitar a obra e não uma desculpa para negligenciá-la. Lamento realmente a labuta tola e interminável de almas infelizes que, convictas do pecado e sem resistir ao poder de suas convicções, empreendem, por incontáveis e espantosos meios e deveres, a tarefa de manter dominado o pecado. Por não terem o Espírito de Deus, porém, é tudo em vão. Lutam sem vitória, guerreiam sem paz e permanecem na escravidão por todos os seus dias. Gastam suas forças naquilo que não é pão e o seu trabalho naquilo que não pode satisfazer. Essa é a guerra mais triste travada por qualquer pobre criatura. A alma, sob o poder da convicção da lei, é alistada para lutar contra o pecado, mas não tem forças para o combate. Não pode recusar-se a lutar, mas jamais conseguirá vencer. É como os homens jogados contra as espadas dos inimigos para ser trucidados. A lei os força a avançar, mas o pecado os rechaça. Às vezes pensam que realmente afastaram o pecado, quando na realidade somente levantaram poeira e por isso não o veem. Ou seja, distorcem suas emoções naturais de medo, tristeza e angústia que os levam a crer que o pecado é vencido, mas na realidade sequer ele foi tocado. Quando sentem refrigério, devem voltar à frente de batalha, e a concupiscência que pensaram estar morta parece não ter sofrido a mínima ferida. Se a história é bem triste para os que labutam, esforçam-se e ainda assim não entram no reino, quanto pior será a condição dos que desconsideram a questão, perpetuamente sob o poder e o domínio do pecado, muito insatisfeitos nessa condição. Não se preocupam com nada, a não ser conseguir dar provisão suficiente à carne para satisfazer as suas concupiscências. O último princípio. Da utilidade da mortificação, o vigor e o conforto da nossa vida espiritual dependem da nossa mortificação. Como? Não de modo absoluto e necessário. A condição de Emã, Salmo 88, não como a causa próxima e imediata, como meio mediante a remoção do contrário, os efeitos desesperados da concupiscência não mortificada, ela enfraquece a alma de várias maneiras e a obscurece. A graça é mais bem aproveitada mediante a mortificação do pecado, a melhor evidência da sinceridade. O último princípio em que vou insistir, omitindo a necessidade de mortificação para a vida e a certeza da vida por meio da mortificação, é que a vitalidade, o vigor e o conforto de nossa vida espiritual dependem muito da mortificação do pecado. Força, consolo, poder e paz em nosso andar com Deus é o que desejamos. Se alguém nos perguntasse com seriedade o que é que nos perturba, teríamos de relacionar tudo a uma dessas palavras. Ou queremos força, poder e vigor e vitalidade em nossa obediência e em nosso andar com Deus, ou queremos paz, conforto e consolação nesse andar. Tudo quanto acontecer a um cristão, mas que não se enquadrar em uma dessas categorias, não merece ser mencionado nas lamentações de nossos dias. Todas essas coisas podem melhorar muito com um sistema constante de mortificação a respeito do qual se deve observar. Não digo que procedam desse sistema como se estivessem necessariamente vinculados a ele. Há quem vivencie um sistema constante de mortificação durante toda a vida sem nunca desfrutar um só dia agradável de paz e consolo. Isso aconteceu com Emã. Sua vida era de constante mortificação e andar com Deus. Entretanto, terrores e feridas foram sua porção durante toda a vida. Mas Deus escolhera a Amã, seu amigo especial,
para fazer dele um exemplo aos que posteriormente sofressem aflições. Você poderia queixar-se se lhe ocorresse o mesmo que com Emã, aquele servo eminente de Deus? Esse será o louvor dele até o fim do mundo. Deus tem como sua prerrogativa falar de paz e de consolação. Isaías 57, 18 e 19. Deus diz que ele fará essa obra, ele o consolará. Mas como? Mediante a obra imediata da nova criação. Eu a crio, diz Deus. O emprego dos meios para a obtenção da paz pertence a nós. Outorgar a paz é prerrogativa única de Deus. Com relação aos meios instituídos por Deus para nos dar vida, vigor, coragem e consolação, a mortificação não é uma de suas causas imediatas. É o privilégio da adoção revelada à nossa alma que imediatamente nos dá essas bênçãos. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele nos dá um novo nome, uma pedra branca, a adoção e a justificação, isto é, a sua consciência e o seu conhecimento. Essas são as causas imediatas mediante a operação do Espírito. Mas, em nosso andar diário com Deus e no decurso do seu modo usual de lidar conosco, o vigor e o conforto da vida espiritual dependem muito de nossa mortificação, não somente como requisito indispensável, mas também como algo que tem influência eficaz. Pois, é somente ela que impede o pecado de nos privar do relacionamento com Deus. Todo pecado não mortificado certamente fará duas coisas. Primeiro, enfraquecerá a alma e a privará do seu vigor. Em segundo lugar, obscurecerá a alma e a privará do seu conforto e sua paz. Enfraquece a alma e a priva de sua força. Quando Davi, durante algum tempo, acalentou concupiscência não mortificada em sua alma, ela lhe quebrou todos os ossos e o deixou sem forças espirituais. Por isso, se queixava de estar enfermo, fraco, ferido, desmaiado, dizia: todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos. Salmo 38, 3. Sinto-me fraco e totalmente esmagado. Já não consigo ver. A concupiscência não mortificada devora o espírito e todo o vigor da alma e a enfraquece para todos os deveres. Isso porque, em primeiro lugar, o pecado não mortificado põe o próprio coração fora de sintonia e de disposição, confundindo as emoções. Devia ao coração da disposição espiritual necessária para a comunhão vigorosa com Deus. Toma posse de suas emoções e se torna seu objeto amado e desejável, expulsando o amor do Pai. Portanto, a alma não poderá dizer a Deus de modo reto e verdadeiro: Tu és a minha porção, pois se apega a outra coisa a que ama mais. O temor reverente, o desejo, a esperança, as melhores disposições da alma, a qual deveria estar repleta de Deus, ficam de alguma forma emaranhados com o pecado não mortificado. Além disso, esse pecado enche os pensamentos de concupiscências. Os pensamentos são os grandes fornecedores da alma, fazendo provisão para satisfazer-lhes as afeições. Se o pecado permanecer não mortificado no coração, os pensamentos, e a cada momento sustentam a carne, visando a satisfazer suas concupiscências, precisam lustrar, adornar e vestir os objetos da carne e trazê-los para casa, para que deem satisfação. Isso conseguem fazer amando de uma imaginação mais corrompida do que se pode expressar. O pecado não mortificado também irrompe contra o dever e o prejudica. O indivíduo ambicioso está sempre se preparando, o mundano sempre trabalhando ou planejando, e a pessoa sensual é fútil, preocupa-se em satisfazer suas vaidades, ao passo que todos deveriam estar ocupados com adoração a Deus. Se o meu propósito atual fosse desmascarar os rompimentos, a ruína, a fraqueza e a desolação que uma só concupiscência não mortificada traz sobre a alma, o presente argumento teria de estender-se para muito além das minhas intenções. Assim como enfraquece a alma, o pecado também a obscurece. É uma nuvem espessa que se espalha sobre a superfície
e intercepta todos os raios do amor e do favor de Deus. Remove toda a consciência do privilégio da nossa adoção. Quando a alma começa a reunir alguns pensamentos de consolo, o pecado rapidamente espalha. Disso nós falaremos mais à frente. O vigor e o poder de nossa vida espiritual dependem da nossa mortificação, o único meio de remover o que nos impede de ter esse vigor e poder. Aqueles que estão enfermos e feridos sob a opressão da concupiscência fazem muitos pedidos de socorro. Clamam a Deus quando ficam oprimidos pela perplexidade de seus pensamentos. Sim, até a Deus clamam, mas não são libertos. Em vão utilizam muitos remédios, mas eles não podem curar. Oséias diz que, quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, experimentaram vários remédios, mas nada disso funcionaria até chegarem a conhecer a sua culpa. Os homens podem receber sua enfermidade e suas feridas, mas se não aplicarem o remédio correto, não haverá cura. A mortificação faz uma poda da graça de Deus e deixa lugar no coração para ela crescer mais. A vitalidade ou o vigor de nossa vida espiritual consiste no vigor e florescimento das plantas da graça em nosso coração. Como se vê num jardim, é só plantar uma muda de erva benéfica e deixar de lavrar a terra, que ervas daninhas logo crescerão ao seu redor. É possível que a planta boa continue viva, mas será uma plantinha frágil, murcha e inútil. É preciso procurá-la, às vezes sem êxito, mas, quando encontrada, dificilmente é possível identificá-la como a planta procurada. Mesmo que seja, não terá a mínima utilidade para o indivíduo. No entanto, deixe que outra erva preciosa do mesmo tipo seja plantada num terreno, por natureza tão infértil e ruim quanto o outro, mas que seja limpo de todas as ervas más e daninhas, e a erva vicejará e florescerá. Você vai notá-la quando olhar pela primeira vez para o jardim, e ela estará à sua disposição para ser usada quando quiser. Assim acontece com a graça do Espírito, quando plantada em nosso coração. É verdade que continua presente num coração em que a mortificação é parcialmente negligenciada, mas está a ponto de morrer, ficando murcha e decadente. O coração é como o campo do preguiçoso, tão coberto de ervas, mas que dificilmente se consegue ver o trigo bom. Esse indivíduo poderá procurar a fé, o amor e o zelo, mas dificilmente conseguirá achar algum deles. Se descobrir que essas graças estão ali, vivas e sinceras, mas fracas e entupidas de concupiscências, tornam de pouco proveito. De fato, ainda estão ali, mas a ponto de morrer. Desde que o coração seja purificado pela mortificação, que as ervas da concupiscência sejam constantes e diariamente desarraigadas, pois brotam todo dia, já que a natureza e o solo é apropriado para elas. Abra-se o espaço para a graça vicejar e florescer, e se verá cada graça desempenhando seu papel à disposição para cada uso e propósito. No tocante à nossa paz, assim como não existe nada que ofereça evidência de sinceridade sem a mortificação, assim também não existe nada que tenha tal evidência de sinceridade a não ser a mortificação, o que não deixa de ser um alicerce firme para a nossa paz. A mortificação é a oposição vigorosa da alma ao próprio eu, o que torna a sinceridade ainda mais evidente.